Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Empresa brasileira adota jornada de trabalho semanal de 4 dias sem redução de salário. Estudo revela que a falta de vitamina D pode estar associada a casos graves de Covid-19. Aproveitando o clima gelado da região do Himalaia, artistas fazem criações de gelo para atrair turistas e chamar a atenção de grandes eventos internacionais de esculturas em gelo. Depois de 3 anos em construção, o maior navio de cruzeiro do mundo está pronto para fazer a sua primeira viagem. Trabalhar 5 dias por semana com descanso aos sábados e domingos ou só aos domingos é a rotina da maioria dos brasileiros. Mas para alguns, essa jornada mudou e a redução da carga horária tem se mostrado vantajosa para funcionários e gestores. Vamos ver. De repente, seu chefe diz que ao invés de trabalhar de segunda a sexta, sua semana terá 4 dias de trabalho. E por que não reduzir também a carga horária? E aí você pensa, isso tem cara de redução de salário, mas não na empresa que vamos conhecer agora. A Chute é uma agência que desenvolve campanhas para aproximar marcas de causas sociais. Entre os 11 colaboradores, mentes criativas e inovadoras que se diferenciam também pelo novo formato de trabalho. Pensado, discutido e aceito por todos, como conta o CEO da empresa. O que a gente entendeu é que não é um problema para ninguém que trabalha com a gente. Os clientes não reclamam, nenhum cliente fala assim, não, eu quero que vocês trabalhem os 5 dias. Não é isso, eu quero que você me entregue o que a gente combinou. A equipe então foi dividida em 2 grupos. Um trabalha de segunda a quinta e o outro de terça a sexta. Agora com carga horária de 6 horas diárias e não mais de 8 como era antes. Aí sobram 3 dias de folga. E apesar das mudanças, todos continuam recebendo o mesmo salário, contratados pela CLT e com benefícios que poucas empresas oferecem. Refeição, vale coworking, tem benefício quando muda de função, recebe para educação também tem uma bolsa de educação semestral e tem uma... na verdade, tem uma aleatoriedade que a gente criou esse ano, que é quem faz 5 anos de empresa ganha uma viagem para qualquer lugar do planeta. O Marcos foi um dos funcionários que ganharam essa premiação. Foi uma coisa que começou comigo, né? Eu fui o primeiro a fazer esse aniversário de 5 anos. Também como forma de agradecer ali a dedicação de uma pessoa que fica 5 anos ali se dedicando e trabalhando e ajudando na empresa. Ele é o colaborador mais antigo da empresa e conta que as decisões por lá são sempre tomadas em conjunto. A gente começou a trazer esse tópico talvez há 1 ano e meio atrás, assim, sobre isso, né? E o Braga, que é um dos sócios, por exemplo, em determinado momento ele viu um estudo que tinham aplicado na Islândia. Então ele viu esse estudo de semana de 4 dias, trouxe pra gente, compartilhou com a gente teve algumas conversas, assim. E após análises, implementaram o formato que é sucesso não só em empresas da Islândia, mas em outras partes do mundo. Bater cartão, ter horário para entrar e sair 5 ou 6 vezes por semana já deixou de ser rotina em países como os Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Dinamarca e Nova Zelândia, onde inclusive um empresário escreveu sobre os benefícios da semana de 4 dias no livro 4-Day Week. You will be working 4 days a week. Andrew Burns, proprietário da Perpetual Guardian, afirma que a semana de 4 dias permite aumentar a produtividade e a lucratividade, além de prover um futuro mais sustentável. Aqui no Brasil, o Arthur notou a diferença nos colaboradores. Se eu acho que o nosso trabalho era bom, eu continuo achando, e as conversas de corredor que a gente tem agora são mais felizes, sobre percepções de um dia a mais de descanso. O empresário destaca ainda que para o trabalhador, a semana reduzida pode gerar resultados significativos na saúde mental. Ficar de segunda a sexta, quando não sábado, envolvido com algo que provavelmente você nem gosta 100% do que você está fazendo, você só está fazendo para receber uma grana, para poder usar no sábado de tarde e no domingo, é óbvio que é errado.
Mas cabe a cada empresa definir junto aos seus colaboradores se é possível ou não reduzir a jornada ou dias trabalhados. Quando eu flexibilizo, não posso ter redução de salário, não posso ter redução de benefício, não posso ter redução de gratificações. E tem sido uma prática muito comum depois da pandemia, essas flexibilizações de jornada de trabalho. Especialmente para empresas que já estavam no esquema de home office, que é o caso da Chute, que justamente por atuar nesse formato, tem colaboradores não só em várias partes do Brasil, mas do mundo. O próprio Arthur mora em Barcelona, na Espanha. Eu quero muito que a gente troque cada vez mais com culturas diferentes, porque a gente não tem uma intenção de crescimento de multinacional. Isso também acho importante dizer que é uma empresa que tem como objetivo não ter mais de 15, 18, 20 pessoas no máximo, porque a gente não tem uma vontade de crescimento de capital como o capitalismo sugere. Assim. É isso que garante que Arthur, de folga, bem no meio da semana, possa dar essa entrevista direto de uma pista de skate, com convicção de que o formato adotado pela empresa dele é mesmo bom para todo mundo. Por isso, aconselha. Vamos chamar todo mundo para uma conversa e vamos construir junto com essa galera como é que a gente pode fazer para trabalhar menos horas e mais objetivamente. Vamos ser mais líder e abrir esse espaço para construir junto, que daí todo mundo vai se comprometer com o seu pedaço da história. Vamos ser menos vertical, vamos dizer menos o que as pessoas têm que fazer e vamos construir junto com elas. E aí fica um pouco impossível não funcionar, sabe? Depois dessa dica, pode voltar para sua folga merecida, Arthur. Vou voltar para o meu rolezinho de skate agora. A China negou a responsabilidade pelo lixo espacial que em breve vai cair na Lua. Os astrônomos inicialmente pensaram que os objetos errantes eram parte de um foguete da SpaceX que caiu há 7 anos. Mas surgiu a teoria de que o lixo veio de um propulsor lançado pela China em 2014 como parte de seu programa de exploração lunar. A China tomou nota de análises recentes de especialistas e relatórios de mídia sobre o assunto. De acordo com observadores chineses, o propulsor correspondente da missão Chang'e 5 entrou suavemente na atmosfera da Terra e foi completamente incinerado. A China sempre desenvolveu sua indústria espacial com base no direito internacional e defende conscientemente a sustentabilidade das atividades a longo prazo no espaço sideral. Estamos prontos para abrir ampla comunicação e cooperação nesse sentido com todas as partes. Os destroços estão previstos para colidir no lado oculto da Lua em 4 de março. Um estudo revelou que a falta de vitamina D pode estar associada aos casos graves de Covid-19. Mas especialistas sempre recomendam procurar um médico antes de tomar qualquer medicamento. Isso porque o excesso do nutriente no organismo pode causar problemas. Separar 20 minutos todos os dias no começo da manhã ou final da tarde para tomar aquele banho de sol. Você consegue manter essa rotina? Não tomo. Eu já acordo ali já na correria e não tenho esse tempinho para ir pegar o solzinho todos os dias, não. Só que sem sol fica difícil alcançar os níveis ideais de vitamina D no organismo, o que é um problema, porque o nutriente tem um papel tão fundamental. Atua no tecido ósseo, no tecido muscular e nas células do sistema imune. E alguns modelos experimentais já mostraram que ela protege contra alguns patógenos, como, por exemplo, o agente da tuberculose e entre outros. Então, ela tem um papel protetor também no sistema imune. É por isso que a falta de vitamina D pode agravar doenças, como a Covid-19. Um estudo israelense publicado pela revista científica PLOS ONE concluiu que pacientes com Covid-19 com um histórico de deficiência de vitamina D tiveram 14 vezes mais chances de evoluir para casos graves ou críticos da doença do que aqueles que não apresentaram esse tipo de déficit. Os pesquisadores avaliaram a presença da vitamina nos prontuários médicos de até 2 anos antes do teste PCR positivo dos pacientes e concluíram que quase 90% dos quadros graves de Covid-19 eram de indivíduos com déficit do nutriente.
É um estudo que avaliou, acho que mais de 250 pacientes que foram internados nesse hospital em Israel, né? E até eles comentam que desse grupo tinham pacientes que eram de Israel, mas que eram muçulmanos. Sobre mortalidade pela Covid-19, os pesquisadores concluíram que entre pacientes com níveis regulares de vitamina D, a taxa foi de 2,3%. Já entre os pacientes com deficiência do nutriente, a taxa foi de 25,6%. Só que é um estudo de associação, né? Não dá esse poder causal. Eu não posso dizer que a vitamina D é a causa de um COVID mais grave. A gente não pode afirmar isso através do tipo de estudo que foi realizado. E também uma das limitações do estudo é que esses pacientes eles foram atrás de dosagens de vitamina D, mas eles não conseguiram uma informação se o paciente usou vitamina D. Então, não dá para afirmar que a vitamina D continuou baixa esse período todo. Independentemente dos resultados dessa ou de outras pesquisas, o fato é que a vitamina D é essencial, mas na dosagem correta. A vitamina D, como toda vitamina, tem um valor adequado, né? Como eu comentei, de 30 a 60 seria o valor ideal para o indivíduo adulto, com comorbidades, o idoso. Acima disso, nunca foi comprovado ter um benefício a mais. Valores próximos de 100 pode levar a sintomas, o paciente pode ter alterações graves, como insuficiência renal aguda, por exemplo. Então, como é possível manter os níveis ideais de vitamina D sem exagerar na dose? O ideal seria dosar a vitamina D, ver o nível que essa vitamina D está. Se ela estiver muito baixa, é indicado fazer uma dose alta, que nós chamamos de dose de ataque. Se estiver num nível adequado ou próximo do adequado, uma dose de manutenção. É seguro usar uma dose diária de 2.000 unidades ao dia. Mas melhor mesmo é tentar encontrar um tempinho para o banho de sol diário, sem filtro solar. É isso mesmo. A doutora ressalta que o protetor bloqueia 98% da síntese de vitamina D. O filtro solar protege contra câncer de pele, outras coisas, tem que usar filtro solar. Mais uma dica é se você for para a praia ou se você for realizar uma exposição ao sol, você pode passar o filtro solar no corpo e, por exemplo, no antebraço, na região da tíbia, ali na região inferior da perna, você espera um pouco para passar o filtro solar. Espera uns 15 minutos e depois passa ali. A endocrinologista orienta que uma região de 6 centímetros de diâmetro sem filtro solar por alguns minutinhos já é suficiente para absorver a vitamina e viver com muita saúde. O diretor do laboratório BioNTech disse que o mundo está cada vez mais preparado para enfrentar as novas variantes da Covid-19, com as quais vai ter que conviver durante anos. O Gur Sahin afirmou que o vírus vai continuar a sofrer mutações e já há outras variantes no mundo. Mas aprendemos cada dia mais com elas e estamos cada vez mais preparados. Apesar disso, ele acredita que devemos aceitar o fato de que vamos ter que viver com o vírus pelos próximos 10 anos. A BioNTech desenvolveu junto à gigante americana Pfizer uma das 2 vacinas contra a Covid-19 baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, atualmente disponíveis no mercado, e prepara um novo imunizante a partir do primeiro adaptado à variante Ômicron. Sahin afirmou que estamos chegando a uma fase na qual a sociedade entende cada vez mais como enfrentar o vírus. Os dados de um ensaio clínico desta vacina vão estar disponíveis a partir de março. Ele também afirmou que a injeção pode começar a ser administrada em abril ou maio, caso seja necessário, apesar de vários países começarem a flexibilizar as medidas impostas contra a pandemia.
As pessoas que enfrentam a Covid e que sofrem com sérias doenças respiratórias agora têm direito a sessões de fisioterapia de graça em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O serviço faz parte de uma parceria da Prefeitura Municipal de Saúde com uma universidade e uma fundação. Um ano depois da Covid, Dona Rosana ainda sofre com as sequelas da doença. Fiquei internada 36 dias e entubada 12 dias. Saí na cadeira de rodas, sem força para andar. Fiquei 10 dias sem força, depois que foi conseguindo andar assim com a ajuda das pessoas, né? O Reinaldo ficou 30 dias internado, 17 entubado, em março do ano passado. Mas a sequela a gente carrega até hoje. Falta de ar, né, problema nas articulações da perna, dos braços. Por isso que a gente faz essa fisioterapia, que esse trabalho aqui ele é muito útil. A dona de casa e o auxiliar administrativo fazem fisioterapia no ambulatório da Fundação Manoel de Barros. Nós conversamos com a universidade, com a Uniderp, para que ela cedesse espaço para nós, quando o espaço estivesse ocioso, né, para que a gente pudesse, com o recurso da Fundação, contratar fisioterapeuta hospitalar, estagiários do curso de fisioterapia, para que realmente o trabalho dessas pessoas, desses profissionais, pudessem devolver a vida que as pessoas perderam. O serviço é voltado para pessoas de baixa renda que ficaram com sequelas pós-Covid ou que têm comorbidades cardiorrespiratórias. E o objetivo é devolver a qualidade de vida desses pacientes. Que é um projeto de ambulatório de reabilitação da Fundação Manoel de Barros em parceria com a Uniderp e a CESAL. Um tratamento de qualidade totalmente gratuito desde o início até o final da alta do paciente. Segundo a fisioterapeuta supervisora do projeto, as sequelas dessa nova variante são mais leves, demandam menos tempo de tratamento. Os pacientes estão vindo com sintomas um pouco mais leves do que o ano passado. Então, acredito com certeza que a vacina está fazendo um grande efeito. Assim como a dona Rosana e o Reinaldo, muitos pacientes têm alcançado resultados surpreendentes com a fisioterapia. Então a gente fica muito feliz, né? Porque quando a pessoa chega com o andador e sai sem o andador, né, conseguindo caminhar sem cansar muito, né, conseguindo já falar, conseguindo voltar à vida, né, que ela tinha perdido, isso realmente não tem preço. A Fundação Manoel de Barros fica na Avenida Ceará, número 119, no Jardim Bela Vista. Ou através do telefone, que nós temos uma pessoa especialmente para estar atendendo o nosso projeto, que é o 99613-3710. Então, a pessoa liga, agenda o seu horário e é feita uma avaliação aqui com a nossa equipe. A Disney flexibilizou o uso de máscaras em parques nos Estados Unidos. A companhia informou que o uso de máscaras na maioria dos espaços fechados e abertos dos parques da Disney na Califórnia e na Flórida será opcional para os vacinados contra a Covid-19. Em julho de 2021, a Disney passou a exigir o uso de máscaras em espaços fechados a todos os visitantes maiores de 2 anos. Agora, o uso da proteção facial será opcional. Segundo os novos protocolos, todos os visitantes vacinados não necessitam usar máscaras nas áreas externas e na maior parte das internas, exceto em lugares mais apertados como ônibus e também nos centros de primeiros socorros. As máscaras continuarão sendo obrigatórias para quem quiser visitar os parques sem estar imunizado com o vírus em todos os locais fechados, incluindo atrações e filas. A pandemia tem afetado muitas coisas, inclusive a doação de órgãos e, em consequência, os transplantes. A fila de espera por um doador só aumenta. O ano passado foram realizados 186 transplantes no estado, 163 de córnea, 18 de rim, 4 de tecido musculoesquelético e 1 de coração. Na fila à espera por um doador, ainda há 428 pacientes, 276 à espera de córnea, 144 de rim e 8 de coração. E este ano, até agora, nenhum transplante foi realizado. Muitas vezes o doador é apto e dá Covid positivo, ele não tem sintoma nenhum, você faz o PCR e dá positivo. Então, isso fez com que a gente diminuísse o número de doadores
E com isso, a gente teve uma diminuição no transplante, porque para a gente ter transplante tem que ter doador. O ano passado, a Central de Transplantes conseguiu captar os órgãos de 31 doadores diagnosticados com morte encefálica e 124 de córneas. A pandemia aumentou o índice de negativa. 70% das famílias contatadas recusaram a doação de órgãos de seus parentes. Hoje, com a pandemia, as famílias elas mal podem ir no CTI, e muitas vezes até uma pessoa da família só que pode ver o doente. Então isso afasta muito, né? E você não tem aquele acolhimento que a família precisa nesse momento. O principal argumento da família que nega a doação dos órgãos é não saber se esse era o desejo do falecido. Logo, a única forma de aumentar o número de transplantes é conversar sobre o assunto em vida. A gente tem que deixar em vida a família ciente. Olha, mãe, pai, esposo, irmão, né, vovó que podem doar. Caso aconteça alguma coisa, eu gostaria que vocês fizessem a doação dos órgãos e tecidos. Considerando que um doador pode salvar até 8 vidas, com pouco mais de 50 doadores, dava para zerar a fila de transplantes no estado. Num momento tão difícil, você ainda conseguir pensar nas pessoas que estão na fila. Muitas pessoas estão em caráter de urgência. Se não fizer o transplante, vai morrer, né? Como morrem muitos na fila aguardando, né? Então é um ato de solidariedade que as famílias podem fazer quando o ente querido morre. Doar órgãos e tecidos. Um santuário na República Democrática do Congo permite que primatas de vários tipos se recuperem dos traumas e vivam com tranquilidade. Olha só. Localizado 45 quilômetros ao oeste de Bukavu, capital da província de Kivu do Sul, o centro acolhe, entre vários outros, chimpanzés, gorilas, bonobos e outros pequenos macacos órfãos ou resgatados da caça furtiva. Na reserva de Luir, os animais não são só bem alimentados, como também desfrutam de atendimento médico e psicológico para se recuperarem dos traumas. Por les nourrir ici, para alimentá-los, tentamos pelo menos todo dia a partir das 9 horas. Chegamos aqui às 6h30, damos almôndegas, bananas e se há animais doentes, aproveitamos para dar remédios. Se há les animaux malades, c'est à ce moment-là qu'on profite à leur donner les médicaments. A maioria dos macacos no centro foi retirada de caçadores furtivos ou de pessoas que os têm de forma ilegal. Estabilizar um animal requer várias semanas e até meses de esforços. As feridas demoram a cicatrizar e os doentes são mantidos em quarentena. Ainda não temos 100% de envolvimento do governo no gerenciamento do centro. É pelo esforço das pessoas e pela boa vontade de quem tenta ver como proteger os animais que estão em alto risco. Que essaie de voir comment protéger nos animaux que sont très menacés. O centro é uma espécie de oásis em meio ao enorme e ameaçado Parque Kahuzi Biega, mas conta com apenas 4 hectares de superfície. Muitos animais vêm de grandes florestas, nas quais perambulam com absoluta liberdade e em Luir se sentem prisioneiros devido ao pequeno espaço. A mão de obra sempre foi um desafio para os negócios de um empresário de Campo Grande. Mas ele nunca se intimidou e agora começou mais um desafio: formar pessoas empreendedoras para trabalhar com ele. Mão de obra é um desafio para qualquer empresário, mas o que Daniel busca não é apenas força de trabalho, e sim pessoas comprometidas que desejam novas oportunidades e que vejam na função de garçom um caminho, uma carreira, e não apenas trabalho provisório. Realmente é uma transformação de pensamento, uma transformação de atitude, quando esse garçom entra aqui e percebe que não é só isso que ele vai fazer. É algo muito maior, é algo muito mais grandioso. Há 22 anos no setor de bares e restaurantes, fala com propriedade, conhecimento de causa sobre as conquistas pessoais e financeiras. Comecei como garçom, a gente começou até antes de garçom, né? Até de faxineiro, né? Eu já fui, né? Então eu comecei sim como garçom e também tinha meus sonhos e continuo tendo meus sonhos, né? Eu cheguei a fazer faculdade durante um ano, mas eu parei porque eu realmente escolhi isso.
Mas eu ainda tenho outros sonhos como línguas, como violão, como música, e tudo isso está envolvido aqui no meu trabalho. Daniel adotou no projeto o método Raízes. Está treinando gratuitamente e com ajuda de custo pessoas empreendedoras que queiram encontrar o real propósito de vida. Entre as propostas estão a valorização da profissão de garçom e a oportunidade para que jovens e adultos conheçam as possibilidades da carreira. Não é porque uma pessoa trabalha de garçom que ela precisa deixar o sonho da faculdade de lado. Os dois projetos podem andar juntos. Josiana Ossuma trabalha há 9 anos como garçonete. Está prestes a receber uma promoção. Admite que, ao iniciar na profissão, não esperava ficar tantos anos. Foi como um trabalho rápido e temporário, só que aí eu fui me envolvendo, fui gostando, sempre gostei de lidar com pessoas, eu acho que eu sempre tive esse dom. E está contente com a iniciativa da empresa. Uma oportunidade maravilhosa, porque quando eu, para mim, lá atrás eu não tive essa oportunidade, eu tive que correr atrás. Então, para os jovens que estão começando agora, querendo, ingressar nessa carreira, é uma oportunidade única e tem que abraçar. Daniel fala que os pilares da proposta são despertar para a carreira, oportunizar o treinamento numa empresa de credibilidade e renome no mercado, oferecer a possibilidade de contratação. Para que ela se transforme, que ela nunca esteja na mesma função o tempo inteiro. Você consegue ser praticamente tudo que você quiser ser aqui dentro. A gente tem o site danielzitão.com.br, lá vai estar explicado o que a pessoa deve fazer. Com um preço de saída avaliado em 48 milhões de dólares, a casa de leilões Sotheby's anunciou que um raro diamante azul de mais de 15 quilates vai a leilão em abril em Hong Kong. A Sotheby's vai leiloar um diamante de pureza e cor únicas. O preço de partida é nada menos do que 48 milhões de dólares, ou seja, uma bagatela de 250 milhões de reais. De acordo com especialistas, a tonalidade azul da gema se dá pela presença de boro na formação da pedra. Esse diamante azul tem tudo a ver com raridade. É sem dúvidas um objeto de beleza única. Tem 15,10 quilates. O diamante foi encontrado em abril de 2021 na mina Cullinan, na África do Sul. Os potenciais compradores podem admirar no momento a pedra na sede da Sotheby's em Nova York. Antes do leilão, o diamante azul sai em turnê por Londres, Dubai, Xangai, Pequim, Shenzhen e Taipei. O IBGE informou que a alta acumulada do preço do café subiu quase 57% em 11 meses. Mas os comerciantes já sentiram o baque e estão tentando ao máximo não repassar esse aumento aos clientes. Há 8 anos, Seu Juarez, mais conhecido como Seu Menino, vende salgados, refrigerantes e café em um cruzamento da Vila Progresso, em Campo Grande. O copo pela metade custa R$1, praticamente preço de custo. A gente está mantendo o preço da gente para ter os clientes, né? Tudo aqui, porque se aumentar o preço, os clientes também somem, né? Esta padaria, localizada em uma região nobre da capital, também não repassou o aumento para os clientes. Aqui são servidos café expresso, coado e cappuccino. O tradicional da garrafa, que é o mais barato, tem mais saída. O café teve uma alta significativa. A gente não tem como repassar isso para o nosso cliente, né? Por mais que para nós o prejuízo seja grande, a gente tenta manter aí os valores antigos para poder que o cliente possa tomar o seu cafezinho aqui. Ainda a gente está conseguindo segurar, não sei por quanto tempo, mas a gente está conseguindo segurar o valor sem repassar para o nosso cliente. Nas prateleiras dos supermercados, o preço do café subiu 65% nos últimos 12 meses. E o açúcar, segundo o levantamento do Índice de Preços ao Consumidor, sofreu uma elevação de 48%. Essa alta do café se deve à queda recorde de produção no país no ano passado. De acordo com o boletim de safra, houve uma redução
de 24% em relação a 2020. Já o açúcar subiu devido à competição pela matéria-prima para a produção de etanol. Para 2022, a Companhia Nacional de Abastecimento estima um aumento de 17% na safra de café. Mas a tendência, segundo a Conab, é que os preços continuem elevados neste início de ano, devido à redução dos estoques mundiais, o que estimula as vendas externas. Ou seja, o café vai continuar amargando o bolso do consumidor. Infelizmente, a gente não tem como fugir disso, né? Das altas, não só do café, mas de todos os outros insumos, né, na área de alimentos. É só aumento de tudo quanto é coisa, né? E o lucro da gente que trabalha é pouco, né? Então a gente tá lutando aí, né? Cai aqui, levanta ali e vamos indo, né? E olha só, um israelense encontrou em seu campo agrícola um morango de 289 gramas. E essa fruta estabeleceu um novo recorde mundial. Um fato curioso chamou a atenção na vila de Kadma, no centro de Israel. Isaac Ariel colheu um morango gigante. Ao colocar a fruta na balança, o agricultor se surpreendeu. Pesava 289 gramas. Foi colhido recentemente, é o maior morango do mundo. Estamos na agricultura há 40 anos e nunca vimos nada parecido. A fruta encontrada em seu campo agrícola estabeleceu um novo recorde mundial do Guinness. É o morango mais pesado do mundo. Aproveitando o clima propício da região do Himalaia, artistas fazem criações de gelo que representam um pequeno coliseu e até uma cafeteria. O objetivo do grupo é atrair turistas e chamar a atenção de grandes eventos, como o Festival Internacional de Esculturas em Gelo, na China. Com uma dose extra de criatividade, artistas no alto da região indiana de Ladakh, no Himalaia, preencheram o cenário com um mini coliseu, uma cafeteria e até mesmo uma sauna em meio às baixas temperaturas que costumam alcançar a faixa dos 20 graus negativos. Quem curte o frio pode inclusive optar por realizar mergulhos de até 1 minuto nas águas congelantes da região. Ladakh é um lugar bem frio, então pensamos que poderíamos fazer um evento grande como o Festival Internacional de Harbin, na China. Algo que pudéssemos convidar artistas de todo o mundo para vir aqui, participar e produzir obras em grande escala. Protegido do sol para evitar o derretimento do gelo, o local é castigado por ventos gelados que permitem manter as temperaturas entre menos 17 e menos 20 graus Celsius durante todo o dia. A instalação fica a 3.350 metros de altitude e serve como ponto de partida para o popular Chadar Trek, uma trilha realizada ao longo do rio congelado Zanskar, paralisada há 2 anos devido à pandemia. O setor turístico de Bali, na Indonésia, começa a se recuperar após fechamento de 1 ano por causa da pandemia. Pontos turísticos do país receberam visitantes estrangeiros. Olha só. À medida que os protocolos sanitários são relaxados na ilha de Bali, na Indonésia, juntamente com outros países do continente, como a Tailândia e nas Filipinas, pode marcar o início do fim da grande recessão do turismo no Sudeste Asiático. A Indonésia precisa ressuscitar seus setores de turismo internacional, que são vitais para a economia do país, que sofreu após 2 anos de fechamentos pela pandemia que paralisou as atividades em quase todos os resorts e restaurantes na ilha de Bali, famosa por suas águas azul turquesa, praia arenosas e vida marinha diversificada, onde o turismo representa 50% da economia local. O ministro de Assuntos Marítimos e Investimentos da Indonésia, Luhut Panjaitan, disse que o tempo de quarentena para visitantes totalmente vacinados seria reduzido para 5 dias, abaixo dos 7 dias. Em outubro, Bali abriu oficialmente para visitantes com um número limitado de países, mas desde então não houve voos internacionais diretos para a ilha. Bali recebeu apenas 45 visitantes estrangeiros no ano passado. Depois de 3 anos em construção, o maior navio de cruzeiro do mundo está pronto para fazer a sua primeira viagem no dia 4 de março. A embarcação foi construída no local para o cruzeiro Royal Caribbean International. Sob olhares de centenas de curiosos, o grande navio partiu para a cidade francesa de Marselha, onde é esperado na terça-feira para últimos retoques. A entrada em operação comercial está prevista para março.
Com 362 metros de comprimento e 66 de altura, o barco vai poder receber até 9.000 pessoas, incluindo 2.300 membros da tripulação em 16 andares. O Wonder of the Seas foi desenvolvido inicialmente para o mercado chinês, que se afastou dos cruzeiros internacionais com a crise da Covid-19. Reorientado para os clientes dos Estados Unidos no Caribe, foi necessário mudar todas as placas e passar do mandarim para o inglês. Imagem de mãos unidas em oração com um estetoscópio pendurado cobre o muro do Hospital das Clínicas de São Paulo, o último de uma série de murais inspirados na saúde e na ciência surgidos na cidade durante a pandemia. A pandemia inspira a arte de rua em São Paulo. O mural do consagrado Eduardo Cobra faz parte de uma série inspirada na saúde e na ciência que surgiu na maior cidade brasileira. Em outro, Priscila Barbosa retratou uma enfermeira de boné e máscara segurando flores. É uma personagem real, surgida de um projeto chamado Flores para Heróis, originado nos Estados Unidos, que distribuiu buquês entre os trabalhadores em 2020. A gente sabia muito pouco sobre o Covid, né? Então, esses profissionais acabavam sendo as pessoas que davam uma esperança para as pessoas que estavam doentes. Então, acho que foi principalmente isso. Retratar uma pessoa, ela tem esse halo de luz, né? Como se realmente fosse a pessoa que levasse esperança para as pessoas, algum conforto, né? Alguma segurança e paz. A arte de rua, durante a pandemia, teve um papel muito importante de conscientização. Vários artistas fizeram campanhas, questão de solidariedade, outros doaram obras em prol de hospitais. Cobra também criou obras para o Instituto Butantan, em São Paulo, e para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, produtores de vacinas contra a Covid. O Brasil soma mais de 641.000 mortes por Covid e é o segundo país com mais óbitos em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!